'Cause you're a sky full of stars. Eu fui no show do Coldplay em São Paulo e hoje eu vou falar pra vocês exatamente tudo o que aconteceu nesse show que foi inesquecível e foi um sonho que eu realizei de muito tempo. Mas antes disso, roda a vinheta. Oi, meu nome é Henrique e nesse canal eu falo sobre minhas viagens, quanto elas custaram, eu dou dicas de aplicativo, cartão Black, milhas aéreas e tudo mais. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e assistir mais vídeos aí do canal. Coldplay sempre foi um show que eu tive muita vontade de ir, mas parece que o destino nunca queria que eu fosse. Foram diversas as vezes que eu queria ir, só que coincidiu com uma outra viagem que eu já tinha marcado, coincidiu com um compromisso profissional que eu tinha, e eu nunca tinha ido até hoje num show do Coldplay, sendo que eles tocaram em São Paulo, que é do lado aqui da cidade que eu moro. Até que dessa vez eles vieram em 2022 e eu pensei, agora eu vou conseguir ir no show, né? Não. O show era para ter acontecido em outubro do ano passado, só que aí o vocalista, o Chris Martin, teve um problema pulmonar e o show foi adiado agora para esse ano, em março de 2023. E aí eu pensei, cara, isso é um sinal que não é para eu ir nesse show, né? Não é possível. Só que aí dessa vez eu consegui, viajei para São Paulo e fui no show e foi maravilhoso. E hoje eu vou contar para vocês como que foi a minha experiência e vou dar até um pouco de dica para quem quer ir em um show, porque quando você vai em um show numa cidade grande, tem algumas coisas que você tem que ficar de olho. Tem coisas que você tem que prestar atenção quanto a preço das coisas, táxi ou Uber, filas, horário de chegar e tudo mais. E eu quero contribuir um pouquinho aqui com a minha experiência. Então vamos lá, sem muitas delongas, eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência e eu vou começar falando que ela foi molhada. Como assim molhada? É porque choveu muito, choveu muito. Se você tá acompanhando as notícias aí, você já ficou sabendo que inundou o estádio do Morumbi diversas vezes e tal. E no dia que eu fui, que foi no sábado, dia 11 de março de 2023, choveu muito. Então já fica aí a primeira coisa que, olha, eu não sei o que acontece, mas parece que toda vez que tem um show na cidade chove muito. Não dá pra explicar. A boa notícia é que você pode usar uma capa de chuva, que foi como eu fiz. E essa capa de chuva, eu recomendo que você compre com antecedência, se possível. Eu comprei a minha numa banca de jornais lá de São Paulo, uma banca qualquer no centro da cidade, e eu paguei R$5 nela. Quem tava comprando lá no show tava pagando 10, então eu tava pagando o dobro. E essa capinha, acreditem ou não, mas ela faz uma diferença absurda. Além disso, eu também fui vestindo uma blusa de frio com capuz, e isso é muito importante, porque se você não for comprar a capa de chuva, pelo menos você vai ter uma blusa de frio com capuz ali, que na hora do show vai fazer uma falta absurda. E outra coisa que eu tenho que falar com vocês é sobre ingresso. Gente, desde que instauraram essa cultura aí de ingresso digital, muita gente tem levado golpe. Como assim golpe? Imagine, você vai, compra o ingresso, você recebe ele no seu e-mail, mas se você for um pouquinho mais malandro, o que você faz? Você vende esse mesmo ingresso para 30 pessoas. E isso aconteceu demais. Tinha gente lá na porta chorando porque o ingresso tentava passar lá no laserzinho dos seguranças, né? O segurança falava, ó, o seu ingresso já bateram ele aqui faz umas 3 horas, então a pessoa já entrou, então você não pode mais entrar. E aí, não tem o que falar, cara, eles não querem nem saber se você sofreu um golpe nem nada, você vai perder o show. Ou vai comprar de um cambista lá na hora pagando bem mais caro. Inclusive, falando de cambistas, tá rolando aí umas coisas meio esquisitas com esses sites que vendem ingressos de shows, né? Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu não tenho provas, mas é meio esquisito, né? Que a gente vê aí que acaba de lançar um show e ele já esgota na hora, mas a gente vai ver o cambista tá com vários ingressos. Fica aí o questionamento, supostamente. Mas aqui eu queria dar uma dica pra vocês. Isso é uma dica que foi dada pela minha irmã e pelo namorado dela. Os dois são advogados. E eles fizeram o seguinte. Pra poder vender ou comprar um ingresso de uma pessoa que já comprou, ou seja, você não vai comprar direto do site, você vai comprar de um terceiro, sempre faça um contrato. Como assim um contrato? Você vai ter todos os dados da pessoa, você vai ter uma cópia do documento dele e você vai falar pra ele, ó, você está se comprometendo que você está vendendo esse ingresso só pra mim, certo? E aqui está a sua assinatura e tudo mais. Porque aí se der problema, você tá pelo menos embasado legalmente para poder processar a pessoa e depois reaver seu dinheiro e tudo mais. Mas se você só comprou, fez o Pix ali pra pessoa e ela vendeu o ingresso para você para mais 10, chegou na hora do show, vai ficar todo mundo sem o que fazer. Para achar o seu setor lá dentro é muito fácil, é muito bem sinalizado qual é o setor que para quem comprou pista, para quem comprou cadeira numerada, tudo isso. Eles têm portões separados para que o pessoal já entre no seu setor certinho. Eu fui de pista, então eu fiquei bem atrás porque eu cheguei um pouco mais
mais tarde. Vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. E agora eu vou falar um pouco pra vocês sobre horário de chegar. Pois bem, gente, eu busquei sair do meu hotel às 6 da tarde e o show do Coldplay estava marcado para as 8h30, então eu tinha 2 horas e meia, né? Acabou que eu já sabia que o trânsito ia me atrasar, além disso a questão de o Uber aceitar ou não também ia me atrasar, então acabou que a gente conseguiu chegar lá no Morumbi por volta de umas 7h10, então foi 1 hora para conseguir se deslocar do nosso hotel, que era relativamente perto do Morumbi, tá? A gente conseguiu se deslocar do nosso hotel até lá. E não, gente, não achem que o Uber vai te deixar na porta do Morumbi. É impossível isso, porque o policiamento sempre fecha algumas ruas antes desse estádio e você tem que terminar de chegar a pé. Por que eles fazem isso? Para não virar um congestionamento lá na frente do estádio. Então o lugar que nós fomos deixados, nós tivemos que andar ainda mais 10 minutos, mas foi uma andadinha bem tranquila e aí sim a gente chegou no Morumbi. Quando nós estávamos indo, nenhum Uber queria aceitar a nossa corrida, porque eu imagino que eles pensaram que iam pegar trânsito, eles poderiam fazer outra corrida em outro lugar de São Paulo e ganhar mais dinheiro do que ficar lá parado pegando esse trânsito. Para nossa sorte, a gente tinha um táxi que estava na porta do nosso hotel. A gente chegou lá e falou: ó, a gente tá indo pro Morumbi, tá tendo show, você topa levar a gente? E o rapaz topou e ele era super gente boa. Como nós pagamos táxi, a gente pagou R$46 para ir do nosso hotel, que eu vou colocar a localização aqui para vocês, até o estádio do Morumbi. E é importante falar desses valores, porque você tem que ficar muito de olho em quanto que o pessoal vai cobrar. E se possível, nunca aceite com um preço fechado já com o taxista ou com o cara do Uber, porque ele sempre vai ganhar, né, gente? Eu não preciso nem falar que ele sempre vai fazer o preço que for melhor para ele. E isso aconteceu na volta, porque na volta a gente teve que voltar para o mesmo local que a gente tinha sido deixado pelo nosso Uber, então a gente teve que andar. Aí a gente andou mais 10 minutos, chegamos nesse local que aí sim tava tendo trânsito e a gente achou um taxista e perguntou para ele: cara, quanto que você faz para levar a gente? Eu estava com mais 3 pessoas, então nós estávamos em 4. E o rapaz falou: ó, eu tenho um táxi um pouco maior, é uma van, cabem 6 pessoas, vocês não querem achar mais 2 aí não? Aí a gente falou assim: ah, não estamos vendo mais ninguém, quanto você cobra para levar só nós 4? E o cara teve coragem de falar: ah, eu faço R$300 para levar vocês. R$300! Gente, isso não existe. R$300, isso não existe. E o pior é que tem muita gente que deve cair nisso porque tá com pressa de chegar no hotel, de sair lá do meio da muvuca, de poder descansar as pernas que ficam muito cansadas e tudo mais. Então o pessoal aproveita. E sabe quanto que a gente pagou no Uber pra voltar pro nosso hotel? Porque aí pra voltar a gente conseguiu achar um Uber? R$35. R$35 por 4 pessoas. A gente pagou 46 pra ir e 35 pra voltar. E tinha um taxista querendo cobrar 300 só pra voltar. Então olhem muito bem isso, procurem em 99 táxi, no Uber, qualquer aplicativo que seja, que vocês vão encontrar a melhor oferta. O horário que a gente chegou, que foi 7 e pouquinho, foi um horário, na minha opinião, bom, porque assim, tem gente que gosta de ir bem mais cedo pra ver as bandas que tocam antes, que abrem o show. Eu não tive muito interesse, porque senão eu ia ficar muito tempo lá em pé, muito tempo na chuva, então eu quis chegar um pouquinho mais em cima da hora. Mas uma coisa que você tem que ficar de olho é a questão das pulseiras, que pra quem não sabe, o Coldplay ele dá pulseiras pra todo mundo curtir o show, que essas pulseiras elas brilham conforme as músicas e cria um cenário simplesmente espetacular. Eu tô deixando umas imagens passando aí pra vocês. Inclusive tá dando mó treta aí que o Brasil tá sendo o local que menos devolveu essas pulseiras, né? Eles pedem pro pessoal devolver as pulseiras porque elas são feitas de material reciclável para que elas possam ser dadas para novas pessoas e assim eles não têm que desembolsar mais material, enfim. E o Brasil tá perdendo e aí o pessoal tá pistola com isso no Twitter. E acaba que eles falaram que por volta de umas 7h40 acabaram as pulseiras pro dia que eu fui. Então assim, eu peguei uma das últimas, eu dei sorte, porque eu ia ficar muito triste se eu não tivesse pegado uma pulseira, cara, porque faz parte do show, é uma coisa que eu sempre vi o pessoal usando, e aí imagina chegar a minha vez de curtir o show e eu não pegar a pulseira, eu ia ficar muito chateado. E assim, eu acho que não tem desculpa nenhuma pra acabar a pulseira, tá? Porque eles sabiam quantos ingressos tinham vendido, se eles não tinham a quantidade de pulseiras necessária, é um problema deles, e a gente não paga barato no ingresso, tá? Então eu acho que isso foi um erro totalmente da organização do evento. Então quando nós chegamos, nós esperamos só um pouquinho, porque a gente resolveu ir no banheiro antes de ir pra pista, e o banheiro é uma coisa que eu queria comentar também, porque, cara, quem é homem sabe que homem faz suas necessidades muito rápido. Só que homem também gosta muito de usar mictório, porque mictório você vai lá, faz o seu rapidinho, pode ter uns caras ali em volta de você, e você já faz a sua necessidade e vai embora. Só que lá no Morumbi, na área que eu tava pelo menos, não tinha um único banheiro com vários mictórios, com vários vasos e tudo mais. Ao invés disso, eles tinham um corredor com várias portas e em cada uma dessas portas tinha um banheiro para uma pessoa só, com um vaso. E o que que isso resultou? Fila para banheiro masculino. Cara, isso é uma coisa, quem é homem sabe o que eu tô falando. Homem não espera em fila para banheiro. Mulher espera, mulher demora um pouquinho mais, né? Eu não vou fingir que eu entendo aqui, mulher acho que maqueia e tudo mais, mas homem é muito rápido. Só que porque eles tinham esses banheiros únicos, vários banheiros únicos, tava tendo fila
em banheiro masculino. Isso eu achei muito ruim, até pra jogo, não só pra show, mas pra jogo também isso aí deve dar uma fila que não faz o mínimo sentido. Outra coisa que vocês têm que ficar de olho é se na cidade tá tendo outros eventos. E nesse final de semana que eu fui, tava tendo um outro evento que era um show do Paramore também. E isso poderia impactar no trânsito também, então você também tem que ficar de olho nisso. E olha esse print aqui da Choquei, que é hoje em dia o portal de notícias do Twitter, mostrando os preços de uma comida ou de uma bebida lá no show do Coldplay, ó. Pastel R$20, hot dog 25, pipoca 20, pizza 25, uma cerveja 15, um refrigerante 10, uma água 7 e um drink tava chegando a R$50. Então assim, gente, uma coisa que eu procuro fazer é comer antes e depois do show e não comer lá, porque assim, é muito caro. Uma pizza brotinho de uma pizzaria famosa aí que todo mundo conhece, tava saindo por R$45 uma pizza brotinho, que é tipo desse tamanho. E assim, meu dinheiro eu dou valor nele, né? E acabou que eu resolvi comer de fora, um hot dog de fora do estádio, que também tava um pouquinho caro, eu não vou mentir, mas aí tava um pouco mais barato, tá? E eu busco nem beber cerveja em show, porque se você bebe cerveja dá vontade de ir no banheiro, e se dá vontade de ir no banheiro você perde o show, você espera mais em fila naquela fila absurda que tinha de banheiro lá. Então eu busco nem beber cerveja, mas pra quem gosta, enfim, estão os preços aí. Além disso, a organização do show recebeu diversas críticas. Eu não vou entrar muito em detalhes porque a minha experiência foi ok, eu consegui entrar, eu bati meu ticket lá e já entrei, não tive qualquer tipo de problema. Mas pra quem pagou o camarote, pra quem pagou uma área mais cara, tiveram sim problemas, problema de organização, problema de superlotação. Isso são problemas que foram ocasionados principalmente porque inicialmente o show estava marcado pro Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras lá em São Paulo. Só que aí depois, quando ele mudou de data, ele mudou pro estádio do Morumbi, que é o estádio do São Paulo, que tem uma acústica pior, ele tem, parece que, espaço menor na área das arquibancadas, e por conta disso estava tendo superlotação e tava tendo gente que simplesmente não conseguia subir pra arquibancada porque falaram que não tinha espaço, não tinha um espaço físico. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, então não tinha espaço físico de você chegar lá e assistir o show. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu mesmo que cheguei 7 e pouco, pelos meus vídeos vocês estão vendo aí que eu fiquei super atrás. Se eu falar que eu vi o Chris Martin, eu só vi quando ele tocou no palco B, que era um palco que fica mais perto da área que eu tava, mas quando ele ficou no palco A, que era o palco principal, eu não vi ele, eu só levantava o celular assim e filmava ele, mas eu não vi ele. Então basicamente é isso, gente, ver show, eu acho que é uma experiência que não dá pra ter todo dia, pelo menos pra minha opinião, porque assim, é muita muvuca pra entrar, muita muvuca pra sair, você tem que ficar de olho no celular, tem que ficar de olho em tudo. Recomendo que você leve uma shoulder bag, ou uma pochete, ou uma doleira, ou qualquer coisa do tipo pra colocar seus pertences, pra não ter qualquer tipo de mão boba. E nisso a capa de chuva até ajuda, viu, que a capa de chuva vai até embaixo assim, acaba protegendo seus bolsos. Mas assim, é uma experiência que é uma vez ou outra, na minha opinião, porque é cansativa, né? E além disso é muito caro. Então pra você aproveitar o show da melhor maneira, eu recomendo sim que você saia com certa antecedência, mas aí depende de você, se você quer assistir as bandas que tocaram anteriormente, quer chegar cedo, quer pegar lugar na grade e tudo mais. Eu não fiz questão disso, então eu cheguei um pouquinho mais tarde, cheguei mais descansado. Assisti o show do mesmo jeito, gostei demais, é uma experiência inesquecível. Mas eu quis trazer aqui pra vocês um pouco das informações. Os preços, dicas de levar blusa, capa de chuva, de levar doleira, tudo isso muito importante. Questão de chuva, questão da pulseira, que é uma particularidade do Coldplay, né? De organização e principalmente de transporte, que se você vacilar nisso de transporte, conforme for chegar na hora do show, você vai começar a dar uma batedeira ali se você não estiver chegando mais perto do estádio. E quanto mais tarde for ficando o trânsito, a gente pode ter aí a ideia que vai ficando pior também. Então tome muito cuidado com isso, busquem se planejar com antecedência e no mais, vocês vão viver umas experiências igual essa aqui. E, gente, sem palavras, eu não tenho nem mais o que dizer. Foi um show maravilhoso, foi um show inesquecível. Se tiver novamente, eu quero ir novamente. E assim, eu espero que das próximas vezes a organização entenda melhor qual que é a capacidade do Brasil e tenha pulseira pra todo mundo e organize pra todo mundo assistir o show confortavelmente e tudo mais. E não tem nenhum tipo de imprevisto, né? A gente torce muito pra isso. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem saber, vai ter show ainda em Curitiba e no Rio de Janeiro, quiserem saber mais alguma coisa, podem perguntar aqui. E aqui também na descrição tem meu grupo, onde eu passo ofertas de viagem,
onde eu falo sobre viagens, lá no Telegram, tem contato direto comigo, tem minhas redes sociais, tem tudo. Se você quiser também deixar um comentário aqui com qualquer coisa, enfim, fica à vontade. E agora sim, se o vídeo te ajudou, eu peço que você deixe esse likezão monstro pra gente e se inscreva, se for da sua vontade, beleza? Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, muito feliz de ter assistido o show do Coldplay e eu volto em breve com muito mais das minhas viagens pra vocês e muitas dicas. Valeu e tchau!